Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Sisterhood. Eu sou a Paola E eu sou a Emília. e hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, muito importante, principalmente para nós mais sensíveis que sente tudo. Como cuidar da nossa energia. Então, se você sente, sei lá, vou dar alguns exemplos aqui. Se você se sente cansada, mesmo dormindo bem, se a sua cabeça vive cheia de pensamentos repetitivos, ou se você sente que em certos ambientes a sua luz ela se apaga, esse episódio é para você, né, Emília? Isso mesmo, e a gente vai falar aqui de maneira ritualística como cuidar, mas também fisicamente, né? Como que a gente pode cuidar, manter ali uma energia mais elevada, no nosso dia a dia. Isso, e muitas vezes isso tem a ver com o mundo externo mesmo, né? O contato com pessoas, lugares densos, que a gente sente que a gente está um pouco descuidada, sai um pouco do nosso centro, mas também tem a ver com a forma como a gente cuida da nossa própria energia. Então, respira fundo, pega um chá e vem com a gente. Antes de falar um pouco sobre como cuidar, eu acho que é legal a gente entender. Que a nossa proteção energética, vamos dizer assim, é trabalhar a nossa vibração, né? Que é uma energia descuidada? Por exemplo, é quando você está sentindo que está drenada, quando está reativa, quando está confusa, se apega muito à dor, à comparação, essas picuinhas que a vida vai trazendo para gente, ao medo, né? Que sai de casa no piloto automático sem se centrar. E a energia, quando ela tá bem cuidada, o que é? É uma energia que ela tá radiante, ela tá coerente, cheia de propósito. Você se ancora na alegria, na clareza, do estar no momento presente, né? Se conecta com a sua alma, com o seu eu interno antes de agir. Como que você vê isso, Emília? Sim, eu acho que é super importante porque tem situações que a gente parece que a gente não tem força para fazer coisas simples, né? Quando a energia está muito drenada. É, Mas é importante a gente entender também que nem todo dia a gente vai estar radiante, a gente vai estar com a nossa energia elevada por N fatores externos, entre outras coisas que podem estar acontecendo ao nosso redor, que faz, e é normal a gente se sentir um pouco para baixo. O que a gente não pode persistir, deixar que isso seja uma coisa rotineira, né? Uma coisa é você ter picos, tem dia que você tá se sentindo um pouco mais drenado e tudo, e aí você faz algo para você recuperar e dar um up na sua energia, e outra coisa é você simplesmente se entregar, não perceber que o que está acontecendo, que essa energia não é sua, que isso, né, que está acontecendo com você não te pertence e ir só se afundando. Então é muito importante a gente ter esse olhar de observação, e perceber quando é sua e quando não é, isso não é seu, né? Para você separar e olhar para entender como que você vai cuidar dessa situação. Sim, e principalmente mulheres, né? A gente tem nosso ciclo, que a gente já falou isso no episódio da energia feminina. Se você não assistiu ou ouviu, ouve lá. A gente falou muito sobre isso, como é ser mulher, né? Então, Sim. mulher, dependendo do estado do seu ciclo, se você está na sua alunação, por exemplo, né? Que é quando você recebe mesmo a menstruação, a sua energia provavelmente vai estar um pouco mais baixa. Você vai, os seus pensamentos vão estar um pouco mais lentos, né? O seu cérebro funciona de uma forma diferente, os seus hormônios estão ali funcionando de uma forma diferente. Então, tem momentos que a gente tem que respeitar, tá? E isso vem desse autoconhecimento, né? Perceber o que não tá certo. Ah, não tá certo. Eu sinto que a minha energia tá um pouco mais baixinha, sobrecarregada, mas é porque eu tô no meu ciclo, ou não. Ah, é porque, por exemplo, eu tô gravando aqui com vocês hoje e eu sinto que eu tô com um pouco de sinusite, alergia, não sei, com esse tempo frio que a gente tá passando nesse momento. Então, realmente, e eu também estou na minha alunação. Então, a minha energia, ela tá um pouquinho mais baixinha, mas mesmo assim, nesses momentos, é trazer todo aquele kit de sobrevivência que a gente já falou também, para conseguir, mesmo nesse momento, entender o que é meu, o que não é meu, né? Quais são as emoções que tá vindo, como que tá minha mente, como que eu tô espiritualmente, eu tô dormindo bem, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô me alimentando com os alimentos corretos para conseguir me nutrir nesse momento, que assim que passar esse período do ciclo, aquela energia vai voltar.
se ela não volta, se tá aquele cansaço inexplicável, ou dor muscular, ou uma sensação de peso no corpo, ou sei lá, muita mudança de humor num período que no ciclo já era para você estar renascendo, daí sim é o momento de parar e falar, não, deixa eu cuidar aqui, né? Sim. E muitas vezes acontece que às vezes a gente até acorda bem, animado, com uma energia boa, e você vai para tal lugar, ou que seja o seu trabalho, ou encontrar com alguém, e você simplesmente sente como se fosse descarregando a bateria do celular, que vai só diminuindo, que você vai sentindo sugar, que você vai sentindo um desconforto. E quando você chega em casa, você não é a mesma pessoa que você saiu. Então entra aí o autoconhecimento, o quão ele é importante para tudo na nossa vida, para você entender também que opa, aquele lugar ele parece que tá sugando um pouco da minha energia, ou aquela pessoa, ou algo que aconteceu no meu entorno. E, gente, a gente sabe que não dá para se isolar para você manter a sua energia sempre positiva, não é isso? Por exemplo, uma pessoa que vive em cidade grande, que precisa pegar transporte público, é um monte de energia, cada pessoa tá sentindo alguma coisa, tá vibrando, né, num estado diferente. Tem coisas que não tem como, você tem que encontrar com as pessoas, você tem que ir a lugares, né? Mas sempre tendo esse cuidado para você entender que, tipo, olha, então não é meu, porque se eu acordei bem, eu estava bem e eu voltei desse jeito, o que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer? Encontrar maneiras de se blindar e proteger a sua energia para esse tipo de situação, para você não ficar sempre drenado. Não, sentiu, já percebeu que não é seu, cancela. Como é que cancela? Sim, Com a minha consciência. Não, tá sim, cancelado. Ah, lembrei o porquê que eu tô sentindo. Não, isso aqui não é meu, eu cancelo agora. Não, sim, essa verdade que essa pessoa projetou em mim é a verdade dela, eu cancelo agora. Isso aqui não é meu. sim, É, trazer esse corte. Como que a gente faz esses cortes energéticos? Primeira coisa é a forma como você pensa, a forma sim, como você vê. É aí que você já vai cortar essa energia que você sim, está achando que é sua. E se a gente for pensar, a maioria das pessoas, tem muita gente, agora eu não sei a porcentagem, eu acho que é meio a meio, mas pelos estudos do desenho humano, a gente tem uma porcentagem grande de pessoas que na sua aura ela tem o canal do plexo solar aberto. Então a pessoa ela é esponja. Você, sabe aquela coisa que é, você é com quem você, como que é? Você é com quem você anda? Como é a frase que a gente tem? Tipo assim, ai, é, não fugiu, amiga. dicas como com quem tu andas, eu direi E eu quem. te direi quem que tu és. Algo assim. Então, o que que eu quero dizer? Sim, Às vezes, como a Emília falou, obviamente não tem como você, se você trabalha, tem que pegar transporte público e tudo mais, ou você trabalha num ambiente que tem muita gente, por exemplo, eu que dou aula de yoga, às vezes para, sei lá, cada aluno, cada aula ali, 30 e poucos alunos, obviamente que você sai dali, você, pô, às vezes você sai, tá bem, você sai e fala, não, isso aqui não é meu, entendeu? Deixa sim, cancelado, tudo devolvendo isso para a terra, estou devolvendo isso para quem me enviou com muito amor, né? Sempre trazendo, trabalhar no campo do amor, isso ajuda muito nessa proteção, porque o amor traz essa energia da pureza da criança, né? E outra sim. coisa que a Cabala ensina, que eu queria falar, que você estava falando que eu lembrei, é que uma vez o meu professor de cabala disse assim: se você vê um time que ele é dos Estados Unidos, ele falou do time de beisebol, mas eu acredito que é qualquer time de esportes, assim, de competições grandes, assim. Então, se você vê Uhum, um time de beisebol, ele tá concentrado, ele tá lá no cantinho no seu campo de concentração ali. Tem um uhum, momento aonde ele vai cumprimentar os fãs, os fãs do time. Tem esse momento, né, de, sim, de cumprimentos e tal. Mas as pessoas elas estão passando e assim é rápido. Passei, cumprimentou, tirou foto, passei, cumprimentou. Por quê? Não pode atrapalhar na concentração, no centro energético que está o time para fazer um bom trabalho ali em campo. Então, a gente precisa entender que a gente é como se fosse esse time. uhum, Eu aqui cuidei da minha energia, fiz minhas práticas de yoga, dancei, escutei uma música legal de manhã para sentir essa energia assim da completude, porque a Cabala fala, só saia de casa a hora que você estiver sentindo essa completude. Às vezes a gente não consegue, mas o ideal uhum, é esse. Então, assim, se você consegue fazer isso e você sai e você sabe que você vai para um lugar que é um ambiente tóxico que você trabalha e que você ainda não consegue sair desse lugar,
ainda não teve essa oportunidade, como que você consegue falar assim, não, calma, eu não vou almoçar sentado perto de tal pessoa, ou eu não vou estender muito a conversa com essa outra pessoa, Sim, porque eu sei que ela vai começar a reclamar, vai começar a drenar, e não é de uma forma ríspida, de uma forma arrogante, você pode se retirar de uma forma amorosa, sabe? sim. Com licença, eu vou comer aqui, eu tenho uma reunião, ou tal. Ou Aham. poxa, eu tenho que fazer uma social, tá? Mas assim, ouviu? Esse campo não é meu, isso aqui não é meu. Já vai Uhum. trabalhando isso internamente para você proteger, cuidar da sua energia, né? Sim. Eu, antes de sair de casa, eu sempre gosto de fazer também decretos, visualizações. Eu gosto de fazer bastante, tipo, imaginando uma bolha ao meu redor, tipo, de proteção. Faço os meus decretos, pedindo proteção. Assim, vou conversando mesmo, falando, né, mantrando. Tem algumas práticas também que é como se fosse um zíper, né, que você vai selando todos os seus corpos, né? Você começa no chakra lá embaixo e vai fechando e selando, se protegendo. Eu, assim, até quando eu vou falar com outra pessoa que eu, igual você falou, que, né, socialmente às vezes a gente precisa, antes de eu ligar ou eu antes de atender a ligação, eu já falo assim, Me protejo, não vou pegar nenhuma energia, nenhum, que eu sou super esponja, eu sou muito sensível, então eu já me protejo ali antes, que nenhum tipo de energia que vem através da outra pessoa não entrar nesse fluxo de reclamação, porque a questão da energia é o seguinte, a energia do amor, a energia quando ela tá muito da prosperidade, é uma energia super elevada, né? E quando a gente está com essa energia, com essa outra pessoa de energia baixa, com a vibração baixa, o que que acontece? Muitas das vezes essa daqui, ela teria que subir para poder se igualar à sua. Mas o que geralmente acontece nessa situação e o porquê que a gente se sente drenada é porque a gente diminui a nossa energia para se encaixar naquilo ali. A gente diminui assim, é um ciclo tão vicioso que a gente não percebe, porque se a outra pessoa começa a reclamar e se você não tá num estado ali de presença, de atenção, você se envolve nessa reclamação ou fofoca, ou o que seja, e pronto, você diminuiu a sua energia. Às vezes é sem ver, é sem perceber. Então, assim, não quer dizer que você, o tempo todo eu vou ficar tensa, eu vou ficar, nossa, me observando, não sei o quê. Não é isso. É tipo assim, não se entregar tanto à emoção e começar a perceber melhor isso. Porque, na verdade, ao invés da outra pessoa se elevar, é você que está se diminuindo para se encaixar naquilo ali. E não faz sentido isso, né? Apesar de muitas das vezes a gente precisar conviver com pessoas desse tipo. Então, já sai com a intenção de se proteger, de não se envolver naquilo, não se envolver em discussões, em coisas que não fazem sentido. Eu sou uma pessoa, gente, que assim, para eu entrar numa discussão é raridade. Mas Eu simplesmente me afasto, é, eu simplesmente saio da situação. e trabalhar muito a nossa linguagem, né? Porque às vezes a gente vê, a gente vai com o tom de julgamento e daí é muito difícil na sua Sim, linguagem, da forma que você vê, percebe a outra pessoa, fica muito mais difícil você ir na compaixão se você, né, se você só falar, aquela pessoa lá é tóxica. Como que a gente sim, consegue também trabalhar a linguagem, né? De falar assim, não, aquela pessoa não está desperta. Aquela pessoa, sim, ela não sabe, ela ainda, ela está em outra dimensão, né? Ou a sim, Cabala fala, não tem quem conhece mais de Cabala e quem conhece menos. Ah, aquele aluno que está ainda iniciando, está começando, está no sim, nível de entendimento. Trabalhar essa linguagem, que é um desafio para mim também ajuda muito a gente a enxergar a outra pessoa nesse lugar. Porque se você vai sim, olhando a pessoa no tom de julgamento e crítica, você daí começa já a ir para raiva, entendeu? Porque sim. O corpo começa a repelir, né? já começa, aí você se drena também, porque daí você já tá indo Sim. com raiva, entendeu? Não tá indo na Você não vontade. está tendo inteligência emocional para isso. Você está simplesmente o que você está sentindo, você vai só repelindo, né? Assim, você vai aceitar. Então é muito, você estava falando de decretos, um fácil assim que as pessoas podem fazer minha energia está protegida, né, alinhada com o meu propósito, nada que seja para o bem maior, nada que não seja para o meu bem maior pode me atingir. Você pode fazer isso, você pode pegar mantras de proteção de anjos, né? Arcanjo Miguel é Sim, que corta, né, com a espada todos os laços que prende ao que não é nosso, né? Traz muita sim.
proteção, você pode também acionar, você pode visualizar que você está numa bolha azul, né? Pedindo, por mais que você não lembre exatamente a oração de Arcanjo Miguel, mas assim, visualize Arcanjo Miguel, traz a força do. Sim, o raio azul. Eu tenho muita visualização assim de tem Aham. pessoas que têm mais facilidade para visualizar as coisas, né, de maneira mais criativa e tem outras pessoas que não, mas assim, eu sempre imagino tipo um raio azul. Eu faço também uma que eu me imagino com uma capa de invisibilidade, né, que aí você fica invisível aos olhos, tipo, de toda a maldade. Eu sempre gosto de fazer isso também, porque aí você simplesmente fica invisível. Você pede para desviar de coisas que sei lá, desviar de acidentes, desviar de discussões, de fofoca, simplesmente desviar a sua energia desses tipos de situação, né? E é muito importante o que você falou quando a gente olha para o outro de uma maneira mais com compaixão, assim, porque você já esteve ali naquele lugar também, e faz muito sentido com aquele vídeo que eu compartilhei com você essa semana sobre que fala sobre o despertar e tudo, que a ela chama Ingrid, ela fala assim que não existe pessoa mais evoluída que outra. Isso é muito do ego, pensar que você tem mais luz do que o outro, você é mais espiritualizado que o outro, ou você está mais desenvolvido. Não. Existe pessoa mais consciente do que a outra. Por motivos. Cada um vai ter o seu momento de despertar, isso a gente já falou muito no episódio sobre o despertar. E tem muitas pessoas que estão mais nessa busca também, de se tornar mais consciente, né? Assim, de ir em busca disso, de se aprofundar. Mas não quer dizer que um é melhor que o outro. Não tem nada disso. Todos aqui somos todos iguais. É isso. E outra coisa, uma coisa que também eu acho que é muito importante, que tem a ver com isso, de ter compaixão com as outras pessoas, e que eu acho que é o que está mais evidente nesse momento, é cuidar da sua energia nas redes sociais. Porque assim, Sim, eu tenho no meu aplicativo que eu só posso ficar na minha rede social até 1 hora por dia. Deu 1 hora que eu usei, pronto, o negócio apita lá. Eu não fico colocando a cada 15 minutos, né? Porque às vezes sim. só se realmente eu preciso postar alguma coisa de trabalho. Daí eu falo assim, ah, tá, vou postar, Uhum. eu vou colocar. Mas deu 1 hora no dia, o negócio mostrou ali que já deu 1 hora de rede social, eu tento não ficar para realmente proteger a minha energia. Eu acho que é um mecanismo de Sim, limpar as redes sociais, dar um follow energético é um autocuidado. Então, às vezes são pessoas que você gosta ou que você tem uma relação, mas que vai ficar chato, porque tem gente que acha que a rede social é a vida real, né? Então, assim, se eu der sim, uma aluna minha, talvez que, sei lá, que eu sinta que não é muito compatível, vai ficar uma situação chata lá aí nas minhas aulas. Então, eu posso sim, influenciar, entendeu? No sentido sim, tá lá, a gente tem trocas, amorosidade, mas eu não quero ficar vendo. Ou de colegas de trabalho mesmo, enfim. Você não precisa dar o unfollow, criar aquela bandeira da guerra, sabe? Ah, eu não quero. uhum, E eu já passei até por rejeição, sabe, de colegas de trabalho que às vezes me parou de seguir por questões não compatíveis e tal, mas ainda tem que conviver. E você falou assim, nossa, pra quê? Então, assim, eu sei o que quer sentir essa rejeição. Eu não quero que o sim, outro sinta isso, entendeu? Se não teve briga, sim, não teve nada, por que que eu tenho que fazer isso, sabe? Para fazer o uhum, outro também se sentir, problema do outro. Precisa, em que ponto precisa, sabe? Então, não, você sim, aqui tá tudo bem, vamos levar na boa, porque tá todo mundo muito sensível nesse momento. Então, é sim, mais agora, com questões políticas, sociais, o momento que a gente está vivendo, que vai ter muita polaridade em temas que às vezes nem é do nosso país, mas a gente está lá querendo dar a nossa opinião, quer ser especialista em tudo. Às vezes, assim, é melhor para não vir essa raivinha, ou para não vir aham, Porto, cara, eu vou silenciar. Se eu não tenho uma maturidade emocional de olhar aquela pessoa e falar, tá, pensamos diferentes, tá tudo bem. Pensamos diferente, tá tudo bem. Ou se eu não consigo uhum, olhar aquilo e falar, nossa, a pessoa não tá desperta, tipo, não no olhar, ai, coitada, que ignorante. Não é nesse lugar. sim, Assim, a pessoa não tá desperta, ela não tem o mesmo nível de consciência que eu estou buscando nesse momento. Para não, se eu não consigo pensar dessa forma, silencia. Senão vai sim, ficar com raiva, daí já vai começar a impactar, começa a dar aquelas ansiedades. Para quê? Isso drena a nossa energia. sim.
Eu acho que o intuito das redes sociais no passado era de uma outra forma, era mais para você se conectar mesmo, né? Desde que teve o Orkut, o Facebook, era uma forma de você conectar com as pessoas, até que, por exemplo, você mudou de cidade, você não encontra mais com aquela pessoa, uma forma de você estar por dentro ali da vida. Eu tenho amigas que eu não vejo, sei lá, 15 anos, eu acompanho quando eu vejo nas redes sociais. Aí você mata a saudade, parece que você tem uma proximidade. Só que eu acho que furou a bolha, né? Foi para algo muito mais além, assim. É, algo que as pessoas às vezes usam para. A comparação ali é o ponto alto, né? Você acaba se comparando, seja fisicamente, com questões de itens de luxo que as pessoas gostam de postar, e viagens, e coisas assim surreais, né? Eu acho que saiu um pouco do intuito, mas cada um mostra o que tem ali. Aí cabe a você decidir se você vai acompanhar isso ou não. Eu, por exemplo, as pessoas que eu acompanho são pessoas que me interessam a respeito desse meio de despertar, espiritualidade, tarô, não sei o quê. E mesmo assim, eu não acompanho ali o que elas estão postando, porque eu acho que eu estive tanto tempo nas redes sociais que hoje, quando eu entro, é meio que para uma descompreensão, tipo assim, ver algo engraçado, algo só para eu dar uma relaxada, sabe? Não consigo ficar lendo aqueles textões ou ficar olhando, acompanhando, porque isso acaba tirando muito assim da minha atenção. E eu acho que quando vê, você já ficou 2, 3 horas e o tempo vai passando muito rápido, né? Então, cabe a nós decidir quem você vai seguir, qual tipo de conteúdo, porque é muito fácil. Antigamente, você tinha que ligar um computador para você entrar nisso. Hoje, é o celular, é muito fácil. Você clica num botão e você já tá ali e vira aquele limbo. E Uhum. aí você vai do Insta pro TikTok, que vai pro YouTube, que vai para, sei lá, que o povo usa Snapchat, né? Tipo, são inúmeras redes sociais, então acaba tendo você fica num limbo ali quando vê o seu dia passou. Total. Então, É, então desculpa, é algo que você pode escolher. Você é mais forte que isso. Você pode escolher. tem esse livre-arbítrio, né, de tomar. Tem coisas que a gente não consegue, né? Igual a gente falou de relacionar com outras pessoas por questões de trabalho, de social, mas no caso das redes sociais, você consegue. Você é Sim, mais forte que isso. É escolha sua entrar ali, né? total. E outra coisa que eu queria trazer também, que eu acho que é muito importante, que afeta o campo, o nosso campo energético, é a forma como a gente se alimenta. Então, assim, é Muito. muito engraçado, porque às vezes sua energia tá, às vezes, meio baixa, e daí eu já vi memes na internet falando disso, assim, sua energia tá baixa, vai fazer um exame de sangue, sabe, também, para ver Sim, como que tá o seu corpo, né? Suas vitaminas sim. e esses nutrientes, você está absorvendo bem os nutrientes das coisas que você come, você está comendo legal, você está bebendo bastante água, às vezes você só está desidratada e É. com a energia baixa falando que é, sei lá, é culpa do outro. É espiritual, é energético, e nem tudo é demanda, nem E é tudo é isso, falta, não, e é gente. falta de B12, é falta de ferro, é falta de várias coisas. Então Sim, é importante realmente pensar nesse lado da saúde, né? Então, se você é uma pessoa que come muito alimentos industrializados, tudo que é pacote, tudo que abre ultraprocessados, né? é processado, açúcar refinado, muito açúcar, Sim, cafeína em excesso, porque a cafeína dá aquele pico de energia e depois cai. Então, assim, se você não descansa, se você come muita gordura, se você come muita gordura trans, tudo que é muito frito, tudo que é muito, sim, enfim, pronto, você compra comida pronta. Se você é uma pessoa que come muito fora, desculpa falar, mas assim, você sabe quais são os ingredientes que um restaurante está colocando para fazer a comidinha, o arroz e feijão que você está comendo? Você sabe a quantidade de óleo, de soja, sim. de canola, de girassol que ele está colocando? Porque a gordura afeta muito no nosso Muito. sistema circulatório. E o E até sal, tempero, tudo isso, né? nosso sistema circulatório, ele precisa estar fluindo para a sua energia vital, sua energia de vida, sua força de vida estar fluindo pelo corpo. Então, se você Sim, está com tudo, esse sistema está todo meio bloqueado de certa forma, porque você come muito fora, isso atrapalha pra caramba na sua energia.
Então, sim, eu sou muito a favor de quem puder se educar mesmo, aprender a como cozinhar em casa, fazer o basicão, arroz, sim, feijão, legumes refogados, ou coloca na air fryer, sei lá, põe no forno, entendeu? Se você é uma pessoa que come carne, como encontrar carne de qualidade, entendendo da onde vem, sabe? Para você poder ter a melhor qualidade. Ah, Paola, isso aí é para rico, eu não tenho dinheiro. Então, consome com mais consciência, entendeu? Tem que é, comer todo dia. Não pode ser ao invés de comer todo dia, pegar um dia só, encontrar um lugar que é o que você sabe que é de confiança e come uma vez na semana, tem que ser todo dia, você vai ter, sabe? Lógico, eu estou sim, falando de uma forma geral. Se tem questões de saúde, aonde o médico, o nutricionista, o endócrino está falando, não, todo dia você tem que consumir tal tipo de coisa, é um caso isolado. Mas eu estou falando das pessoas da grande parte, entende? Que está sim, saudável e não está consciente do que está comendo. Tá o tempo todo se entupindo com muito queijo, com, sim, com muita coisa que às vezes tem que ser lá do mais barato, sabe? Então a pessoa assim, compra, são questões de prioridade. Então a pessoa, ela compra um telefone de última geração, de lá da maçã 16, que é no Brasil, nessa nossa realidade, sei lá quanto que é, mais de 10, sei lá quantos mil reais. E a pessoa tá pagando no parcelado porque ela quer ter um telefone daquele, mas quer comer mal. Prefere comer sim. de qualquer jeito São porque escolhas, né? não são as escolhas. E eu não tô falando isso, tá errado. Não é questão de estar errado, mas se você tá reclamando que a sua energia tá ruim, que a sua saúde não tá legal, o que que você tá priorizando? Porque se você não cuida da Sim, prevenção da sua saúde e presta atenção no que você está comendo agora, isso vai refletir lá na frente, Deus me livre, com o remédio que você tem que tomar e que te adoece sim, ainda mais, entende? Porque daí vai sim, afetando a sua microbiota, daí você tem que se entupir de probiótico, daí tem que comer direito para tentar recuperar e vira aquela bagunça. Então, o que que é sim, alimento que sustenta a minha energia? Fruta cítrica, limão, laranja. Você põe todo dia um limãozinho lá na sua comida ou numa água com limão, e não é para, isso aí é um detox. Não é, eu vou tomar água com limão porque é um detox. Não, é porque tem vitamina ali, tem sim, antioxidantes, tem coisa viva que você está trazendo. Vegetais verde escuro, vou comprar uma couve, vou comprar um espinafre. Poxa, se é folha que tem esse contato direto é, tem contato direto com veneno, vamos dizer assim, como que eu não, será que eu não consigo comprar pelo menos essa semana uma couve? Não dá para comprar couve e espinafre, dá para comprar só a couve orgânica? Ou que tem uma sim, conhecida, uma vizinha que planta no quintal e não fica borrifando aqueles spray de veneno? Tempero purificador como cúrcuma, gengibre, essas especiarias, pô, não posso colocar no arroz para trazer um pouco trazer essa circulação no corpo, uma lentilha com um pouco de gengibre, com um pouco de cúrcuma, sim, pimenta preta. São coisas simples que dá para fazer. É questão de saber escolher o que que você está consumindo. sim. Eu acho que a alimentação, ela é super importante e eu acho que muita gente não coloca o devido valor a isso, porque comer é algo, tipo assim, tão rotineiro, tão comum, que às vezes você está acostumado a comer aquilo a vida toda e acha que é o correto, enfim. Eu mudei muito a minha visão, assim, para alimentação, e eu posso dizer o quão melhorou para mim fisicamente, a minha saúde melhorou depois que eu mudei a minha alimentação para mais saudável. E a gente não está falando aqui em questão de dieta, não estamos falando nada disso. Eu acho que essa consciência ela vem quando a gente está mais maduro. Porque quando você está com 20 anos, você não está nem aí, entendeu? Você come qualquer coisa, você não tem esse olhar de observação. Para mim, se apresentou alimentação saudável quando minha mãe estava doente, né? Uhum. E aí a gente foi em busca de tratamentos alternativos, entender para outros tipos de médicos que vejam esse tipo de alimentação como uma fonte nutridora mesmo, de cura mesmo para o nosso corpo, para além de só medicar, né?
Porque hoje, por conta da indústria e tudo isso, é tudo muito combinado, né? Tipo assim, os alimentos te adoecem para que no futuro você consuma ali os remédios dele. Então você é um cliente, né, das indústrias. E eu era extremamente carnívora. Eu comia, né? Eu sou do interior, então assim. Era carne todos os dias. E eu amava carne vermelha, não era frango, assim, eu nem gostava muito, era muita carne. Quando eu fui pro vegetarianismo, né, eu pensava que eu não ia conseguir, pelo tanto de carne que eu consumia. E eu, minha vida inteira, eu tive muitos problemas de estômago, problemas de intestino que não funcionava de jeito nenhum. Eu passava de médicos em médicos, assim, eu sempre estava muito estufada, muito inchada e sentindo desconfortável o tempo todo. E eu nunca imaginava isso, que quando eu mudasse a minha alimentação, tudo isso ia melhorar. Eu nunca mais tive problema de intestino. E quando me alimentava dessa forma, eu vivia tomando inúmeros remédios, fazendo um monte de tratamento, era endoscopia, já tive úlcera, já tive um monte de problema. Foi só virar essa chave e mudar minha alimentação que tudo mudou. Hoje eu me sinto assim, muito mais leve. Nossa, eu nem sei qual foi a última vez que eu passei mal de estômago. Mas geralmente, quando das últimas vezes, foi porque eu comi coisas que não eram saudáveis. E não quer dizer que a gente precisa cortar tudo. Essa semana mesmo, eu no almoço eu peguei pizza para comer. Mas conscientemente eu percebi uns 2 dias depois, eu falei assim, tem alguma coisa estranha. Tipo assim, o meu corpo ele já sente, porque eu já, né, começo a observar. Então, assim, eu mudei muito a minha visão e tudo isso que você falou sobre a cúrcuma, sobre os alimentos verdes, eu implementei isso, inseri na minha vida, na minha rotina do dia a dia. E hoje eu estou fora, eu sei que aqui é bem mais fácil de consumir orgânico do que no Brasil, porque realmente quando eu estava no Brasil, raramente eu comprava algo orgânico, assim, porque, por exemplo, uma cenoura, alguma coisa assim, é R$ 17, por exemplo, você vai comprar, e sendo que é R$ 1 se você for comprar uma cenoura normal. Eu entendo isso, né? A gente vem falando, se a gente for falar da economia, de salário, de tudo isso, gente, realmente tem muita gente vivendo com um básico. Mas ainda assim, mesmo quando eu não conseguia comprar o orgânico, eu comprava a cenoura normal mesmo. Sim, E a gente vê muito. mas tem formas, é o que eu disse, entende? Por exemplo, pô, a cenoura tem casca, eu posso tirar a casca, Sim, tirar um pouco. Agora, eu não posso pegar pelo menos uma folha, entende? Tipo, sim. Uhum, vou misturando. Não dá para comprar tudo orgânico? Pô, pego uma folha, a couve, o alface, esses que são mais sim, diretos. Vou tentar pegar um orgânico aqui para experimentar. sim, Hoje em dia está crescendo muito a o agrofamiliar, né? Então, por exemplo, a amiga da minha irmã era engenheira ambiental e ela montou uma horta e o valor dos orgânicos dela é super acessível. sim. Não é como Aham, num supermercado de uma grande rede que eles colocam um preço lá em cima, ou produtores sim, locais. Existem várias feiras, é, locais aqui, por exemplo, no interior, que tem, óbvio, que eu acho que depende muito de onde você mora, mas assim, se você buscar e tiver interesse, sim, consegue encontrar sim. pelo menos algumas opções, não precisa ser tudo. E são trocas, né? Porque assim, hoje, se você for ver, eu não sei quanto tá a carne no Brasil, não sei como que tá os valores, mas se você trocar, que seja um dia, uma porção de carne, você consegue comprar essas outras coisas, né? Pra mim, diminuiu muito do que quando eu virei vegetariana, em questão de valores de compras, né? Que você vai fazer, do que quando você compra com carne, é extremamente caro, né? Pensa, tá me E atrapalhando, eu vou ter que tirar ele daqui, vem. que foi, Sky? Tem medo de qualquer coisa grande. Pronto, E vem cá. Ai, querendo participar. a pausa dramática olhando. Pronto, resolveu? Vai. Tchau. Ai, gente. Desculpa, gente, mas meu cachorro, ele é tipo um ser humano. Então, continuando, exatamente, sabe? O que que você está escolhendo? Sim. E as suplementações também é muito importante. Igual você falou, B12, D3. Eu sempre suplemento a D3 com a K2, magnésio. Tem muita suplementação. E eu também uso muito de coisas naturais.
faço shot matinal, faço com a cúrcuma, que é extremamente anti-inflamatório, né? Porque o nosso corpo hoje ele é muito inflamado por conta das farinhas, dos próprios agrotóxicos, de tudo isso. Então, eu faço um shot todos os dias. Gosto de consumir chá, de cravo, de louro. Sempre gosto de fazer algum tipo de chá, que isso também nos alimenta, né? E eles têm tudo que é natural, gente. É o mais puro, assim, por mais que tenha esses agrotóxicos, tipo, eles trazem ali as propriedades e cada um serve para alguma coisa. Então, se cada dia você comer um pouquinho daquilo e trazer aquilo para você, você, sem você pensar, nesse tipo de alimentação, você vai estar cuidando da sua energia. É que muita gente ainda não está consciente disso, mas só quando você começa a consumir e ver o quão muda aquilo. Nossa, realmente, a minha vida mudou muito quando eu mudei. Alimentação forte, né, que é essa de comida de verdade, se você come isso todos os dias, tá tudo bem você comer coisas industrializadas, enfim, pizza, hambúrguer, Sim, sei lá o quê, de vez em quando. Então, por exemplo, sim, ontem, ontem eu tive enfim, almocei em casa, tal, tava tendo uma feira gastronômica aqui na minha cidade, minha amiga me chamou para ir. Ela também tem uma alimentação forte. O que que a gente fez lá? A gente pediu várias coisinhas. A gente pediu coxinha de jaca. A gente pediu. É fritura, gente. Por mais que seja jaca, é sim, fritura. Comida de rua. A gente pediu uma porção de coxinha de jaca. A gente pediu polenta, que vinha queijo, vinha, enfim, molho de tomate. A gente tomou uma taça de vinho. A gente comeu churros com doce de leite. Só que, o que que a gente fez? Como o meu organismo já não aceita isso em grande quantidade, porque quando você tem uma alimentação forte, o seu organismo ele não aceita tanta quantidade desse tipo de alimento, porque você já mudou a sua microbiota, você já mudou, seu corpo já está diferente. Então, assim, sim, a gente dividiu tudo. Então, ela pegou uma porção de coxinha, vinha duas, eu comi uma, ela comeu outra, pronto. Então, e a gente já estava feliz. Ah, agora vamos experimentar a polenta. Pediu uma porção, a gente dividiu, comeu um pouquinho, degustou, gostou, gostou, legal. Churros, o churros é pequeno, tá, vamos pegar uma cada uma. Eu nem consegui terminar de comer o churros, porque já estava, sabe, super satisfeita com as outras coisas. Então, assim. É leve e o seu organismo sim, ele não está querendo nutrir um buraco emocional dentro de você que você tem que se entupir daquilo para você se sentir melhor. E daí o que às vezes sim, acontece? Você come até numa punição, sabe? Ah, tá tudo ruim, vou aqui comer mesmo e tal. Então, assim, quando você tem uma alimentação forte, 90% do seu tempo. 10% de uma alimentação qualquer que você vai comer, tá tudo bem, sabe? Seu organismo nem vai sentir muita diferença. sim, E você consegue cuidar ainda assim da sua energia. Então, outra coisa, quando come isso, até minha amiga falou: você tem enzimas digestivas? Eu falei: eu não tenho. Então, tem muita gente que compra essas enzimas digestivas para sim, quando come esse tipo de alimento para não passar mal, consegue absorver e dissolver melhor a digestão, porque assim, a gente é o que a gente digere. A Ayurveda fala muito disso. Então, assim, uhum, não digere legal o que você está comendo, naturalmente a sua energia, você vai sentir a sua energia drenada. sim. Na Ayurveda fala, inclusive, que a gente só deve comer quando a gente realmente está sentindo fome. Que essa questão de comer de 3 em 3 horas, de tudo isso, é tudo criado pela indústria. Que o nosso corpo, ele não. E aí o que acontece? Você acostuma a comer de 3 em 3 horas, então seu corpo vai ficar pedindo de 3 em 3 horas, é óbvio. Mas isso foi criado pela indústria para você ficar consumindo esses snacks, essas coisas assim. Mas na Ayurveda eles falam que só deve comer quando você realmente está sentindo fome. E, amiga, o corpo ele fala muito, né? Eu percebo hoje coisas que eu tinha muito hábito de comer antigamente. Hoje, quando eu vou comer ou beber, o meu corpo, tipo, aí eu já passo mal. Ele já meio que ele tá rejeitando aquilo, porque é como se ele já não reconhecesse mais aquilo como antes. Eu percebo, por exemplo, coca. Uma vez ou outra eu tomo coca, assim. Ah, sei lá, às vezes dá vontade. Às vezes é assim, gente, é normal, né? Hum. Eu tomar, tá tudo bem ali, mas aí depois aqui, ó, eu já sinto, já vem tipo um refluxo, sabe? Eu já começo a sentir. Porque o meu corpo ele já não acostumou, né? Ele já desacostumou disso, de ter isso.
Sim. Mas a alimentação, assim, quando a gente se aprofunda e vê sobre tudo isso, é, e que a gente se conscientiza, a gente vê que a gente alimentou errado praticamente a vida inteira. Quem teve a sorte de ter uma família que desde cedo trouxe alimentação saudável para a mesa, é incrível. Eu não, gente, eu fui criada com vó, minha avó fazia macarrão com salsicha, era nuggets, Ah, tudo mas que a minha você casa também. bolacha recheada. Aí é muito difícil você sair. Gente, eu adoro bolacha recheada até hoje. Eu tenho 36 anos. Se eu vejo no mercado, eu tenho vontade de comprar. Só que eu sei que se eu comprar, tipo assim, né? Deixa eu contar, você tá falando disso. Essa semana eu tava, sexta-feira, eu tava com a minha irmã a Aham. minha irmã do meio, né? E ela tem três filhos. Eu tentando contar quantos filhos a minha irmã tem. Ela tava falando, a gente tava falando sobre isso, né? Como a gente se alimentava mal quando a gente era criança. E na Uhum. minha casa era assim, a minha mãe, ela só, o nosso passeio era fazer compra uma vez no mês no supermercado, era o nosso Sim. evento. É, Então, antigamente era uma vez no mês que fazia mesmo. né? Então assim, eu ia uma vez no mês e as três irmãs com os meus pais, a gente cantarolava na hora que chegava no supermercado, a gente amava. E daí minha mãe falava: cada uma pode pegar um pacote de bolacha recheada só. E uma caixa de bombom tem que durar no mês. E daí eu era a que acabava com o pacote de bolacha recheada na primeira semana. Imagina, Ariana, impossível. Aí eu comia tudo. E a minha irmã, ela guardava o dela, só que ficava. Daí a gente pegava, eu e minha irmã mais nova, pegava o biscoito dela, entendeu? A gente Aham. comendo dela, se você demora muito para comer, a gente vai comer o seu. E daí ela ficava louca da vida. Daí a gente estava conversando, meus sobrinhos, né? A mais velha tem 6 anos agora. Então eles estão nessa fase também de comer essas coisas. Né? Não tem jeito. Criança, Sim. por mais que você tente educar a criança a comer direito, vai na escola, o coleguinha leva, não tem jeito. A criança vai ter Sim. que ter uma exposição em algum momento com esse tipo de alimento. Uhum. Daí a minha irmã contou que os pacotes de biscoitos recheados que tem agora aqui, de algumas marcas antigas, aquela que era chocolate com morango, aquela outra clarinha passatempo, sabe? O sabor Aham. não é o mesmo. Não é o Não mesmo. é. Eu já comi Já depois de mudou a adulto, não é o receita. mesmo. Já mudou. Não tem nem como matar a saudade daquela Não, não é mais gostoso. Ou o nosso paladar emocional. mudou, ou eu não sei o que aconteceu. Gosto. Que a galera quer comer um negócio que nem tem aquele sabor? Tinha um sabor específico, nem isso tem mais, Sim. sabe? Não. Não tem. Eu não sei se mudaram a receita mesmo ou se foi o nosso paladar que mudou, porque, nossa, Não, eu acho não que é. mudou. Eu acho que mudou. Acho que mudou. Sim. E, É. amiga, se a gente for falar também de coisas que às vezes a gente acha que não afeta na nossa energia e faz muito sentido, são as práticas de exercícios físicos, né? Ah, Eu não sou a pessoa que faz tanto igual você, tipo assim, o que eu faço mais hoje em dia é caminhar, vou pra praia, né? Dou uma corridinha e tudo, faço algo mais assim para me movimentar. E aí eu já sinto que o meu corpo tá movimentando, porque, gente, energia, se você não se movimenta, a sua energia tá parada. Ela também, ela precisa de movimento, é muito importante isso. Eu não gosto de academia, local fechado, e eu percebi isso, né, nos últimos anos, porque para mim me dá aflição de ficar ali naquele lugar fechado, aquele monte de gente suando, e é som alto, e não, para mim, hoje em dia eu não gosto mais desse ambiente, né? Aqui a gente tem a opção de fazer as práticas na praia, em parque, tem muitos exercícios funcionais, yoga, né? Então eu tenho preferido mais esses exercícios ao ar livre. Mas, gente, que seja uma caminhada no seu bairro, algo que faça a sua energia movimentar. Isso é muito importante também. Assim como a alimentação, a gente precisa estar o tempo todo movimentando. A gente vê pessoas já com 70, 80 anos, pessoas que praticam exercícios, nem que sejam caminhada. A diferença de pessoas que não praticam nada, tipo assim, as outras pessoas ali que não praticam, elas mal conseguem levantar, elas são extremamente dependentes de outras pessoas, tá toda, tipo, entrevada, assim, se você for ver, e uma outra super ativa ali que mantém esse fluxo. Eu Uhum. vi esses dias um vídeo, até de uma senhora, eu não sei,
sei lá quantos anos ela tem, que é uns vídeos de pessoas falando que venceu depressão, síndrome do pânico, ansiedade, que elas começaram a correr. Tipo assim, o médico falou pra elas, olha, você precisa se movimentar, se exercitar, senão você vai morrer. Tipo, eram pessoas que estavam em camas de hospitais, pessoas que estavam mal mesmo. E começou, a exercitar e o quão elas estão bem hoje em dia. É um vídeo super bonitinho, tipo assim, de pessoas fazendo, correndo e contando como que venceu, né? Essas doenças, tipo ansiedade, não sei o que tem gente que faz para diabetes, sei lá, N coisas. E como conseguiu vencer isso e melhorar de vida fazendo esse exercício. Gente, não paga nada você caminhar no seu bairro. Tipo, Não, gente, isso ajuda demais. E assim, é prevenção mesmo para a longevidade, é cuidar da sua energia e isso vai afetar lá na frente. Eu, por exemplo, eu pratico atividade física, sempre pratiquei. uhum. Caminhadas, corrida, isso desde. Eu me lembro adolescente indo correr com meu pai de manhã, sabe? 6 horas da manhã, assim. Essa parte assim, de atividade eu sempre fiz. Eu nunca fui daquela atividade acrobática, sabe? Ah, eu fiz ginástica olímpica, fiz não sei o quê. Ah, sim. Eu não era muito do esporte também. Então eu não gostava. Já tentei jogar vôlei, já tentei minha mãe, na época, quando eu era criança, colocou. Eu não gostava de educação física, não gostava. Uhum. Mas eu gostava de dançar, eu gostava de, enfim, caminhar, sempre gostei de andar de bicicleta, movimentos. E Sim, independente, enfim, da minha alimentação, né? Eu sempre gostei muito desse movimento. Academia eu não sou muito fã. Agora que eu comecei a agora com muitas práticas de yoga, eu entendi que o meu corpo estava pedindo um pouquinho de fortalecimento com máquinas, então eu estou fazendo, mas assim, muito, assim, um tempo bem curtinho, assim, bem o básico. Mas essa semana eu fui fazer uma biopedância. Olha só, dica de ouro para a galera do Brasil, que eu acho que isso é no Brasil todo. A Drogaria Raia faz biopedância gratuita toda terça-feira, tá? Então, na sua cidade, vai lá na Drogaria Raia e pede para fazer biopedância. É legal estar em jejum e de manhã. E daí uma aluna minha, Kátia, beijo, foi ela que me falou, maravilhosa. E eu falei, ah, vou fazer, faz tempo que eu não faço, né? Idade corporal, 23 anos. nossa, E eu posso falar que eu tenho 23 anos. E assim, eu fiquei muito feliz no sentido assim, cara, isso é resultado de estar desde muito cedo, desde muito jovem, cuidando da minha atividade física, cuidando da alimentação. É um processo, entende? Eu tenho 38 anos agora. Então as pessoas olham, não acreditam, mas isso é o quê? Não tem o procedimento estético na minha cara. Ainda não fiz, não tô falando isso para criticar, tá, gente? Não sou contra. sim, Tipo, é a questão de comer direito, é a questão de dormir cedo. Tem que cuidar do sono, tem que dormir cedo, sim, tem que sempre, todo dia, ter o mesmo horário para dormir, o mesmo horário para acordar. É importante, não estou falando das exceções, às vezes tem aniversário, às vezes tem um evento, algo, mas é cuidar da sua do seu sono, cuidar da sua alimentação, é o básico. Isso é cuidar da sua energia, né? E sim, outra coisa, cuidar muito da sua vibração, independente da hora que você tem. Eu até queria falar um pouco para quem entende de desenho humano, que também tem os mecanismos ali, cada aura tem um sistema mas cuidar da sua vibração. Então, assim, se você for pensar em pessoas que estavam no campo de concentração, tem um livro do Viktor Frankl que ele fala muito sobre isso. As pessoas que trabalhavam a esperança, a fé, a alegria, no sentido assim, a guerra vai acabar, eu vou ser libertada em breve, as pessoas, mesmo sem comida, sem água, desnutrida, a pessoa sobreviveu. As sim. pessoas que estavam nesse estado de fé, de alegria, e quando descobriam que não ia ter guerra, que não ia ter o fim da guerra e que não iam ser libertadas, elas adoeciam, porque vinha para tristeza. Daí Elas se entregaram, né, ao sofrimento ali. se entregava e isso adoece. Então, trabalhar não é a questão de positividade tóxica. Você pode Sim, sentir as suas emoções, está triste, sente, sim, mas não passa mais do que 10 minutos triste.
já vai, sacode poeira, vou organizar a casa, vou tirar a energia estagnada do meu guarda-roupa, vou limpar, vou doar o que eu não estou usando, vou fazer uma faxina aqui, deixa eu limpar um pouco de poeira. E não é gostoso fazer esse movimento, não é tipo, ai, que delícia eu vou fazer. A gente vai, na hora que a gente está triste, tá mal, você vai se arrastando mesmo. Sim, Ou vou fazer caminhada, que preguiça de sair nesse é. frio, sabe? Eu saio O sem. nosso corpo, ele gosta de estar na zona de conforto. É igual o Pedro Calabres fala. O que que seu corpo gosta? Ele gosta de você ficar sentado ali de frente à TV comendo uma pizza, tipo, deitado no sofá, tipo, sem fazer nada. Seu corpo gosta que você fique deitado numa cama. Mas, gente, você tem que ser mais forte. Tipo, é você que tem que criar essa rotina, você tem que ser mais forte do que isso, né? Porque realmente, entre fazer uma faxina, organizar, fazer um exercício, o que que você vai preferir? Ficar vendo série? Deitado ali? Não, e Não às vai vezes gastar? O não é que que vai nem gastar? série, às vezes é ficar aqui, ó. Sim, Isso aí, isso aqui tá mais que série. Tem gente que nem quer mais ver série, sim. porque demora muito. É. 30 minutos é muito, ver filme é Não demais. tem, não tem paciência para série. É coisa de segunda. Não tá nem. O que a pessoa tá rolando ali, ela não tá nem assistindo. Ela Sim. não consegue assistir um minuto, né? Então, assim, o que você falou de faxina, essas coisas. Gente, isso também tem muito a ver, porque se você cuida da energia da sua casa, é tudo um reflexo. Tudo. Então, assim, não quer dizer que você precisa desenvolver toque, que as coisas precisam estar todas no lugar, não é isso. Mas minimamente, tipo assim, uma limpeza, abrir a janela para correr o ar. Quando você abre as janelas, está circulando. O ar está entrando, o ar está saindo. E isso está trabalhando a energia do ambiente também. Doar coisas antigas que você não usa mais, organizar gavetas, tentar manter, assim, minimamente uma organização. Eu não limpo a minha casa todo dia. Isso não significa que você precisa limpar todo dia para que a energia tá boa. Mas minimamente manter uma ordem no ambiente para circular. O Feng Shui mesmo, eu estudei muito tempo sobre o Feng Shui, que ele fala até de posicionamentos, de móveis, de coisas no lugar que, né, que ajudam a fazer circular a energia. Gente, tem um monte de sapato jogado no chão, um monte de roupa entulhada. Nossa, a energia ela nem não tem como, não circula, não tem movimento. Uma Uhum. pia cheia de louça. Gente, não é todo dia que eu lavo louça. Sim. Mas assim, é muito real isso, sabe? Quando as pessoas falam, até a Márcia Sensitiva fala que atrai um monte de obsessor se você deixar um monte de louça na pia. Se você for pensar, poxa, a pia tá cheia de resto de comida, é um desleixo, né? E esse desleixo, não tem como ter energia boa ali, se a Não. gente for pensar. Então, antes da gente pensar em ritualizar, em fazer banho, em criar, em cuidar da nossa energia através de ferramentas energéticas e espirituais, que isso é muito importante, né? Essas ferramentas estão aí para nos ajudar. E a gente trabalha com isso, então a gente não está anulando nada do que é isso, né? Do que é energético, espiritual, eu acredito em tudo isso, mas a gente precisa ter um olhar para tudo antes ao chegar nisso. Eu, por exemplo, que eu trabalho muito com magia, faço rituais, essas coisas, eu não consigo fazer se a casa estiver bagunçada. Eu sinto que não vai funcionar. Isso é comigo, tá? Se eu vou abrir, tipo assim, tarô, alguma coisa, eu gosto de limpar a mesa, de organizar, fazer tudo uma defumação, criar um ambiente. Se eu vou fazer um ritual, se a casa tá suja, o banheiro tá sujo, tá cheio de louça, eu sinto que não vai fazer o mesmo efeito, se tiver mais organizado. Isso é comigo, eu tenho essa sensação. Então, antes da gente querer ir para essa parte, a gente tem que ver no físico o que que a gente precisa melhorar. O que que é ali no ambiente, ao nosso redor, no nosso corpo, porque assim, é tudo um conjunto, tudo tá comunicando. Às vezes a gente não percebe, né? E essa questão da energia, a gente tem vários corpos. A gente tem que cuidar do nosso corpo emocional, mental, nosso corpo físico, e aí sim cuidar do nosso corpo energético. São camadas, né, assim, para a gente ter esse cuidado e manter essa vibração. Por isso que é tão importante a gente tentar se manter nessa energia mais elevada, porque é tantos pilares para a gente manter ela assim, a gente não deve justamente simplesmente por algo baixar nossa vibração, sendo que
a gente precisa de tanto para a gente estar elevando, né? A gente tem tanto trabalho para cuidar e manter ela elevada que a gente não deveria simplesmente baixar ela e se igualar a uma energia mais baixa, uma energia mais densa. Sim, total. E outra coisa que eu queria trazer, que tem um pouco a ver com essa parte da bioindividualidade também, é que assim, as pessoas são diferentes. Então, por exemplo, para a Emília, ela precisa estar com a casa 100% em ordem, no sentido, uma louça na pia lá vai atrapalhar ela, para ela, naquele ambiente que ela tá. Talvez o tamanho do ambiente, também tudo que influencia. Para outra pessoa, não vai incomodar tanto, tá tudo bem, mas a gente tem que ter esse Sim, autoconhecimento, entender. Por exemplo, o autoconhecimento, uma coisa que eu queria falar um pouco é sobre a aura que a gente tem, né? Então, assim, cada tipo energético, cada pessoa tem um tipo energético diferente, né? Então, isso significa que ela lida com a energia ao redor dela de uma forma diferente. Então, proteger ou cuidar da sua energia também é respeitar a sua aura, ao invés de você se comparar um pouco com outra pessoa. Tem gente que não sim, tem o plexo solar aberto e não é esponja do jeito que a gente é. Entende? sim. Quer dizer? Uhum, Muito. Então, por exemplo, um dia a gente ainda vai gravar um podcast falando um pouco mais sobre isso. Tem uma ferramenta de autoconhecimento que eu gosto de estudar, que é o desenho humano, que é uma ferramenta que eu conheci na época de Los Angeles, e eu sinto que eu ainda estou descondicionando ainda, eu ainda estou aprendendo, porque é muito denso, tem muita coisa ali para aprender, mas é uma das ferramentas que eu uso para auxiliar os meus alunos, os meus mentorados, quando eu trago as mentorias, para eles terem essa autonomia. Então, o manifestador, por exemplo, que é a minha aura, que é 7% mais ou menos da população, tem uma aura mais fechada e mais impactante. Por ser mais impactante, absorve muito um julgamento ou uma resistência quando não informa a sua intenção. Então, é evitar confronto direto, porque se eu vou para um confronto direto com as pessoas, no meu caso, na minha aura manifestadora, eu começo a ficar com raiva. E porque a raiva é a minha autoridade que mostra quando eu estou desconectada com a minha aura, ali com o meu desenho. O que que acontece se eu sinto raiva? Vai drenar minha força de criação. E manifestador cocria, cria coisas, tem uma energia criativa muito forte. Então eu tenho que evitar ambiente de pessoas que são muito controladoras, pessoas que tentam podar a minha liberdade. Não funciona. Se eu estou num ambiente que eu estou sentindo esse tipo de coisa, eu vou evitar, entendeu? Então, assim, para mim, o que que é uma proteção? É informar o que eu vou fazer e me recolher para me recarregar. Eu preciso muito me eu recarregar, preciso me também. recolher. A projetora, você que é projetora, por exemplo, a sua aura ela é focada, ela é penetrante. Você lê a energia dos outros, é a sua aura. Você está lendo a energia dos outros o tempo todo. Então, você se esgota de uma forma rápida. Facilmente você Sim, vai se esgotar, porque você está lendo a energia do campo o tempo todo. E quando você é uma pessoa que não é, por exemplo, né, os projetores não é uma pessoa reconhecida, ela começa a sentir amargura. Você começa a sentir amargura, vem um esgotamento. Então tem que sim, se afastar de ambiente que é muito barulhento, de pessoas que não escutam. Então, às vezes, você quer dar um conselho, alguma coisa, a pessoa não está nem aí. Então, o que que é a proteção? É uma meditação, né? Trazer os escaldapés para dormir, rituais, sim, né? Para voltar a sua energia. E a maioria das pessoas, elas são geradoras, que tem essa aura mais de gerar a energia vital, de movimento. Então, ela tem muita energia vital, que é diferente do nosso caso. Então, assim, é uma aura aberta, é uma aura mais magnética, constante, sustenta a energia da Terra, então absorve facilmente o cansaço das outras pessoas. Então, quando forçam, fica forçando o movimento, vai sentindo frustração, aperto do brilho, a perda do brilho. Então, precisa evitar ambientes onde precisa ficar puxando o outro, porque o gerador ele responde, né? Então, como que eu consigo trabalhar essa energia de não, eu respondo aquilo que eu quero fazer? Como que eu faço isso? Cuidando mais de você. Se você está ocupado com você, é mais fácil de você respeitar essa espera, que o universo vai trazer sim. as coisas para você. Se não, E aí são quatro, né, amiga? E tem os refletores também?
Tem os refletores. Refletores é 1%, né? Que é aquela aura mais sensível. E por, Ah, tá. e por ser, ter uma minoria, é uma aura onde eu estudo menos, assim. Eu conheci só Entendi. doutora. Mas como a aura dela é muito ligada a refletir, né? É muito sensível, é muito espelhada, ela absorve tudo do ambiente. Tudo, tudo, tudo mesmo. Então ela vai sentir essa aura desencaixada, sobrecarregada quando não tiver cercada, quando está cercada por uma pressão e negatividade. É uma pessoa que não pode ficar em ambiente assim. Precisa de um Entendi. ambiente cada vez mais limpo, inspirador, um lugar assim onde faz tá, de certa forma, tudo meio que pronto para eles. E a proteção Sim. dos refletores é muita conexão com a Lua. Ele tem muita conexão com a Lua. Então, é conexão lunar, banhos de ervas regulares, evitar aglomeração emocional, porque está espelhando tudo. Uma vez eu fui numa. Conheci, enfim, uma terapeuta que ela é refletora e eu sentia, sem falar nada, parecia que ela estava assim me lendo. As coisas que ela falava, assim, sabe, refletindo, assim, sem fazer terapia com ela, eu me senti que eu passei por uma terapia, sabe? Assim, um espelho mostrando Sim. tudo o que eu era ou tudo que eu tava vibrando. Nossa, foi incrível, assim, foi Mas maravilhoso. às vezes, amiga, é meio que inconsciente. É igual você falou, né? Por eu ser projetora, tipo assim, eu sinto muito isso, eu faço uma leitura energética. Às vezes eu nem quero. Você sabe por quê? Porque, tipo assim, o meu eu mesmo, às vezes eu nem gostaria de saber, não gostaria de sentir aquilo. Porque, assim, a gente fica nessa dualidade, né? Tipo, do mundo real e desse outro mundo, assim. Às vezes eu não queria sentir isso. Eu realmente me sinto esgotada quando eu tô em lugares muito. Nossa, eu quero. Ai, quero ir embora. Amiga, um exemplo bobo, tipo assim, tem gente que gosta de ir na Ross e ficar lá. Tinha uma menina que eu morava que ela gostava de ficar lá, ficava horas. Amiga, se eu fico 10 minutos na Ross, já me dá, tipo assim, aquele monte de roupa, aquele monte de coisa, já vai me dando as minhas vistas, tipo assim, eu sinto o meu olho, começa a pesar, eu vou ficando mal. Tipo, eu quero ir embora. Eu só quero ir embora. Porque eu sinto que aquilo ali já tá me sugando, sabe? É algo, por mais que a gente cuide, que a gente se proteja, que a gente esteja consciente disso, tem horas que é mais forte do que a gente, né? Esse tipo de coisa. Por isso que é importante esses momentos de autorregulação. Então, por exemplo, Sim. preciso ter os meus momentos de caverninha, de descanso. Ai, eu também. Na verdade, o meu ambiente ele é montanha, né? Ele não é caverna. Eu falo caverna, mas assim, momento montanha, tipo, eu preciso ficar no topo da montanha quieta sozinha, entendeu? Eu preciso ter Sim, uma visão geral das coisas, eu tenho que me distanciar para ter um quadro geral e me autorregular. Eu preciso demais disso, porque eu preciso de descanso para recarregar minha energia para trazer o movimento, para sim. manifestar. E o meu trabalho com as minhas mentoradas é que elas manifestem. Não tem, Uhum, você tá perto de um manifestador, você começa a manifestar, porque a aura da pessoa é muito impactante. Então, se você tem uhum. canais abertos e está perto de uma manifestadora, naturalmente ela vai acelerar seus processos. Os bons e os não bons também, né? Começa a pipocar, Sim, mas você acelera o movimento. Então, se eu faço isso nos trabalhos com os alunos, com os mentorados, eu preciso ter tempo de me recuperar. Entende? Eu preciso ter, e outra, eu preciso estar em lugares que eu tenho liberdade para sim. expandir. Passo, né? Assim, aham. Tem que ter espaço. Entende? Se é um lugar que tá, ai, tô incomodada, ai, começa a ter, Sim, ela é isso, dá licença, sim. tô indo embora. Eu preciso Ai, ser eu. Tem que ter essa autenticidade. Não gosto, sim, beijo, estou indo para quem me quer, quem gosta, expandir, movimento, fazer. sim. Vamos lá, vamos. É aquilo, né? É, Você não se não ofusque pode. para ser aceito. Não, não dá, o manifestador não pode, não pode, Sim. entendeu? Não E, pode. amiga, por isso que é muito importante essas ferramentas. Se as pessoas entendessem o quão valorosas são, tipo, o human design, né? Ou a astrologia. Uhum. Estou estudando também sobre a matriz do destino. Tipo assim, gente, essas ferramentas, elas nos ajudam tanto para você entender tanto coisas do macro, né? Que estão acontecendo e que possivelmente vão acontecer devido a esses posicionamentos. Eu gosto muito de estudar também astrologia para entender.
E faz muito sentido, assim, coisas que acontecem, é porque tal planeta estava com aquilo, ou na sua revolução solar. Você entender que provavelmente naquele ano tem tendências ou para você mudar, ou para você se casar, para você entender essas tendências, porque essas ferramentas elas te ajudam muito e não simplesmente para tipo assim, astrologia para saber o meu signo. Não, tá tudo bem. Quando você entende ali os seus principais posicionamentos, que seja o seu solar, ascendente, lua, Vênus, Júpiter, enfim, você consegue se conhecer melhor, porque isso me ajudou muito a me conhecer, a saber quem eu sou, né? A entender pontos luz e sombra, que isso em tudo na nossa vida vai ter essas dualidades, né? O yin, yang, luz e sombra, enfim, isso sempre vai estar presente. Mas nos ajudam muito para a gente entender e se respeitar, porque senão a gente nunca vai se respeitar, vai achar que, porque tal pessoa falou isso, você tem que aceitar. Não, né? Quando você se conhece, você sabe do que você gosta, o que você não gosta, onde você quer estar, o porquê que você quer fazer isso, por que que você se atrai tanto por tal coisa. Então, essas ferramentas, elas são muito importantes. Eu acho que mais para frente a gente pode trazer aqui, amiga, o Human Design, definitivamente a gente fazer um podcast sobre isso. Mais para frente também a gente trazer um sobre astrologia, né? E eu queria muito, até falei com a Ana Léo da gente trazer ela depois para ela falar um pouco sobre astrologia para a gente, o quão isso é importante, né, para a gente. E eu acho que, assim, basicamente o que era físico, a gente conseguiu falar aqui para as pessoas. E vamos colocar também um foco no que a gente consome em questão de noticiário, gente. Isso também suga muito energia. Não É, sei se hoje em dia as pessoas veem TV aberta, eu não sei como que funciona, não sei se as pessoas ainda assistem, mas tipo assim, apareceu no seu feed lá uma notícia. tragédia, não sei o quê. Põe Gente, lá, ocultar, não quero ver isso. é, Tira no seu algoritmo que você não quer ver isso. Vai tirando. tem gente que, assim, principalmente pessoas que são mais velhas ou de interior, que fica assistindo, tipo, da Atena, assistindo, muda de canal em canal para saber de todas as notícias e tragédias que estão acontecendo. É roubo, assassinato, tragédia, é guerra, não sei o quê. Gente, não tem nada de bom ali. Tipo assim, aquilo ali é uma coisa tão obscura, é algo que a gente que vai te sugando de uma maneira que você não consegue nem reagir e vai te prendendo que você não consegue nem sair do sofá. Exato. E assim, de verdade, você tá. O que que você pode fazer para combater o conflito que está acontecendo lá do outro lado do mundo? Nossa, Vai adiantar você ficar dando a sua opinião maravilhosa sobre o assunto? Não vai. Eu já caí nessa também. Isso aí é ego, entendeu? Não adianta você querer sim, provar, falar que não, o jeito que você vê tá certo. Não adianta. A pessoa que acredita em tal coisa, ela vai encontrar no algoritmo da vida dela tudo que comprova que ela tá certa. E sim. vai ficar drenando energia. Então, você vê uma Eu coisa. acho que minimamente a gente precisa saber para a gente não ficar alienado, Não, né? Tipo assim, obviamente, sabe, numa óbvio. fonte segura. Mas assim, você não precisa ficar vendo vídeo de tragédia. Você pode ler a Sim, notícia. Você pode entrar e pegar uma parte escrita, que tá todo mundo com preguiça de ler, e ler de acordo com o que você acredita, o que você quiser ler, mas você lê, entende? E sim, assim, não adianta ficar vendo uma coisa que você não vai conseguir mudar. Você só sim, pode cuidar da sua energia, você só pode cuidar da forma como você se sente. É só aí, o sim, arbítrio tá aí, o programa tá aí, as catástrofes vão continuar acontecendo. O que que você pode fazer no espaço micro, aonde você está, para compartilhar com o outro? Pô, eu não consigo ajudar as crianças passando fome na África, mas eu consigo ajudar o meu vizinho aqui ou um morador de rua que fica mexendo no lixo toda a sim, porta da minha casa. Eu não posso solucionar a questão da guerra, mas eu consigo trazer um suporte, sei lá. Vou ligar para uma conhecida da minha família que está com a irmã na UTI e que sim. está numa situação emocional muito difícil. Como é que eu consigo ligar? Porque às vezes a gente se preocupa tanto só com o macro que esquece do micro mesmo, né? De algo que a gente realmente podia estar ali doando a nossa energia e ajudando, A né, gente, alguém a gente próximo. a gente está num ano onde essa questão da saúde mental é um dos temas, né? Então, assim, tem muita Sim, gente da minha idade que está passando por depressão
passa por tratamento e mesmo com tratamento tenta se matar. É muito Sim. pesado. Entende? E você não sabe a batalha interna que aquela pessoa tá passando. A pessoa tá Sim. indo, a pessoa tá conversando, a pessoa tá enchendo a cara, a pessoa tá não sei o que, tá em festa, porque tá, sabe? E é E pessoas. às vezes a pessoa, amiga, só queria uma palavra amiga, só queria que você ouvisse ela. Só Eu sem já, eu já julgamento, tive, só querendo ser julgado, entendeu? eu já tive algumas pessoas que chegaram, né, através de mim pela Emística, inbox, e às vezes falava, ai, tô precisando de uma palavra amiga, por favor, me ajude. Já teve gente que falou pra mim que, ai, estou pensando em me matar, não sei o quê. Naquele momento eu entrei no meu modo terapeuta, eu falei assim, bom, gente, essa pessoa, neste momento eu nem vou ver como uma possível paciente mesmo. Eu vou abrir o meu coração ali e falar para elas, né? Tentar levar um conselho, uma ajuda. E eu sempre, as pessoas que sempre me procuraram por inbox nas redes, eu sempre mando áudio, eu gosto de conversar, de tirar o meu tempo ali, porque é uma maneira de eu estar ajudando também. E eu lembro que essa moça em específico, quando ela veio falar comigo, eu abri meu coração, eu contei algumas coisas que eu já tinha passado também, e falei para ela: olha, você precisa se ajudar também, né? Tipo, conversei com ela, e depois disso, ela nem esperava que você fosse me responder. Muito obrigada, estou me sentindo melhor. Então, assim, gente, às vezes é uma palavra, é algo que a pessoa só queria desabafar com você. E naquele momento, às vezes, você não está disponível, você vira as costas, né? E a gente poderia ter ajudado de alguma forma. E essa questão dos noticiários, essa semana aqui, como a maioria das pessoas sabe, então acontecendo os protestos, acontecendo toda essa rebelião aqui contra os imigrantes, principalmente aqui em LA, e eu simplesmente eu escolhi e falei assim, bom, eu não estou aqui, eu não vim aqui por acaso, eu vim aqui por um propósito, não vou deixar que isso tome, que eu fique com medo, que isso me domine, é claro, e ainda falei com você, estou observando onde está tendo as manifestações para que eu não esteja nesses lugares, né? Porque acabou sendo algo maior do que o esperado, do povo pôr fogo, quebrar, assaltar loja, não sei o quê. Então, assim, para que eu vou num lugar sabendo que está acontecendo isso? A gente pode evitar. Mas muita gente disseminando, tipo assim, nos grupos, porque eu faço parte de grupos de brasileiro aqui, medo. Ai, o Ais tá não sei o quê, o Ais tá ali, não sei o quê. Gente, sabe? E teve um amigo que ele mandou mensagem e falou assim: Emília, o Ais está para todo lugar, estou indo para casa. Tá, sério, gente. Tipo assim, que eu vou neste momento, tipo, ficar com medo disso e correr para minha casa. Eu sei que cada um tem uma situação aqui, mesmo a pessoa estando legal, tendo green card, não sei o que, ela corre o risco de estar no lugar errado na hora errada. Isso acontece, né? Porque teve pessoas que são até cidadãs aqui, não americanos, mas naturalizados, que aconteceu de ser presa. Mas, gente, eu não vou deixar de sair de casa, por exemplo, por conta de medo do que pode acontecer. Tá Né? vibrando. E por conta e até você acaba atraindo mesmo. Se você só ficar com medo, não sei o quê. Não, gente. Peraí, não é assim. Então a gente tem que filtrar muito o que a gente recebe. Igual, eu simplesmente poderia ter recebido essa mensagem e falado assim: ai, meu amigo falou pra eu ficar em casa, porque ai, tá pra todo ter ficado em casa. Não, gente, seguir minha vida normal. Já tem mais de uma semana que tá acontecendo as manifestações. Eu nem cheguei a ver manifestação aqui. Mas nas mídias, eu acho que eles colocaram que Los Angeles está em fogo. Ah, Los Angeles tá. Acabou Los Angeles, não existe mais Los Angeles. eu tava conversando Amiga, na época dos incêndios, eles falaram que pegou fogo na placa de Hollywood. Gente, a placa tá intacta, não aconteceu nada lá. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê nas mídias. total. E, amiga, vamos finalizar aqui falando de coisas ritualísticas que a gente faz para manter a nossa energia. Olha, primeira coisa, eu acho que assim, eu vou começar com uma rotina mesmo do acordar. Eu tenho os banhos de ervas, tudo isso, mas eu acho que você pode falar com mais propriedade. Rotina espiritual, né? No sentido, sua energia ela é sagrada. De manhã, acabou de acordar, você tá ainda em teta lá, sabe? Você tá ainda meio sonhando, acordando. Não pega o celular, sabe? Mesmo que você use o celular para despertar, tá lá no modo avião, sabe? Mas evita olhar aquela luz, sabe? Aperta aqui no canto, Sim, evita olhar para a tela do celular. Eu sempre faço uma oração cabalística que, quando eu acordo, que chama Modé Nire Fanerra, que
eu não sei se tem a tradução aqui, tem. Então, quando eu acordo, aqui tá a minha Sidur, né? E você não precisa fazer essa, tá? Mas assim, acabou de acordar, você tá indo em teta, é o que aqui, ó? Agradeço, né? Dou graças ao Criador que me devolveu a minha alma com misericórdia, pois é grande a tua fidelidade conosco. É isso que fala no português. Tipo assim, agradecer que você acordou, sabe? Nossa, acordei. Isso eu faço. Mudar em faneira. Eu acordei, eu já tô fazendo. É automático. Que tem gente que Sim, acorda e aciona Arcanjo Miguel. O que você sim, sentir. Evitar a tela de celular. Ter pelo menos algumas horas. Então, eu acordo às 5 da manhã para eu conseguir, como eu dou aula às 7, até às 7, ter esse acordei devagar. Tomei a minha água de manhã, pelo menos 500 ml, sabe? Porque daí você tá hidratando o seu corpo, esse 500 ml de sim, água para hidratar a água que você perde enquanto você dorme, independente de estar calor ou frio. Toma uma água morna, às vezes põe limão, às vezes põe própolis, às vezes não põe nada. Tá, tomei meu café, faço a minha oração, tal, beleza. Comecei o dia com calma. Isso é muito importante para cuidar da energia. sim. Evitar a tela de celular. Os cabalistas falam que, se possível, se possível, evitar conteúdos do mundo mesmo até umas 10 horas da manhã, assim. Se pega a tela de celular, tá, mas assim, Uhum, para ver um podcast que vai alimentar sua alma, alguma coisa que sim, pode ser uma música legal, só vai realmente mundão entrar na Matrix 10 horas da manhã. Daí você vai começar, sabe? Se possível, né, gente? sim. As mensagens, tudo mais que eu tenho que fazer. Então, você tem um tempo para se nutrir. E isso vai te ajudar a você cuidar da sua energia. Outra coisa que eu faço, principalmente em dias que eu não é exatamente o mesmo dia da semana, mas é quando eu sinto bastante, é banho de ervas. Que daí eu sempre uso sal grosso e daí eu uso uma erva que tá me chamando no momento. Eu vou pro lado Sim. intuitivo hoje em dia. Então eu tenho em casa alecrim, eu tenho arruda, que mais que eu tenho? Eu acho que alecrim e arruda é o que eu mais uso, mas às vezes eu uso rosas, às vezes eu uso folha de pitanga que tem aqui na minha praça. Uso muito boldo, gosto muito de banho. Ai, eu adoro Boto. Isso eu uso bastante, pelo menos uma vez na semana, às vezes até duas vezes na semana. Andar descalça na terra, tirar o chinelo e andar aqui na praça, na grama, e ficar pelo menos 15 minutos com o pé na terra ou na grama, fazendo grounding, é uma coisa que me ajuda muito nessa Sim. questão energética. Usar os amuletos, então eu tô sempre com cristal, com algum tipo de cristal. Eu gosto muito de selenita, eu uso muito selenita comigo sempre que eu posso. Então, as pedras que eu estou usando o tempo todo, às vezes é brinco de selenita, sempre eu vou estar com alguma coisinha que para mim me remete a essa conexão. Importante limpar também, não adianta ficar usando sempre, sempre não limpar. É importante limpar as pedras, ter esse cuidado com as pedras. Tem sprays energéticos que eu gosto de usar. Deixa eu ver se tem um próximo aqui, amigo. Acho que o outro está na sala. Esse Ai, aqui. amiga, se você fosse da época da Emística, você tinha tido os meus produtos tudo, amiga. Você não foi da Cadê? época. Cadê? Então, assim, isso aqui é uma amiga minha da Glaucia, da espuma quântica, que ela tem, que é frequenciado, mas acabou. Mas eu tenho um outro também que eu uso, que está lá na sala. Óleos essenciais, eu acho que me ajuda muito nessa questão do autocuidado. Escalda-pés, você faz sempre escalda-pés também, que você fala. Escalda-pés eu faço bastante. Então, não deu para tomar aquele banho, eu uso escalda-pés. Eu faço também, gosto bastante. Que mais? O banho do pescoço para baixo, né? Você tomou um banho, faz tipo como se fosse um chá Sim. esse banho de ervas, né? Deixa lá esfriar um pouco e daí você joga e deixa secar sozinho. Eu não consigo lembrar. Muitos mantras cabalísticos que eu uso, que eu acho que não vem ao caso aqui. Quem quiser depois me pede, mas eu uso bastante as letras em hebraicos que tem. As letras em hebraicos, elas têm códigos espirituais ali nas letras, né? A Cabala acredita nisso. Então, você está absorvendo a energia do aramaico ali. Então, por exemplo, eu tenho meu livro, né? E daí eu vou escaneando. Eu vou escaneando, absorvendo energia. Então, eu pego Sim.
que é a energia do dia, né, da semana, abro e vou fazendo. Isso me ajuda muito nessa conexão. Tem gente que sente, tem gente que não sente, né? Então depende muito da sua. Amiga, eu que nem sou da cabala na agenda, né, dona Léo, que tem esses códigos aqui, que aí ela fala, acho que na lua, né, que era ler É, de um lado para o outro. aqui. A Amiga, eu Ana, arrepio quando eu faço, eu nem entendo assim de cabala nem nada, quando eu faço não. essa leitura, escaneamento, eu arrepio, eu sinto a energia, mesmo sem entender o que que É isso. Então, aqui mostra a letra de proteção do Sim. rei, e aqui Ai, embaixo são as letras de Deus. Então, a letra de ai. Deus, Yud, Rei, Vav, Rei, que tem aqui embaixo, algumas pessoas Uhum. falam que é a tradução do nome Javé, que a Cabala não pronuncia. Então, Ah, tá. cada linha, mas vem dessa linha, assim. É a mesma, Aham, nome mais poderoso do sagrado, né? Do Criador. sim. E essas letras, que é? Cada letra do início do mês que tem aqui, esse aqui vai ser da próxima alunação, que vai ser de Tammuz, dia 26 de junho. Eu queria muito fazer até um encontro com as minhas alunas aqui em São José, com flores, tal, para essa lua nova, mas nunca consigo, né? Vamos ver se eu consigo esse mês. E daí vai ser aqui as letras. Então, uma letra corresponde ao mês de Tammuz que está entrando e a outra ao planeta que rege aquele mês. Então, Ah, tá. códigos espirituais aonde você absorve essa energia de proteção. Tem gente que coloca na capa do celular. Então, Tammuz tem o desafio mais em relação a tal coisa. Então, toda vez que vier os gatilhos, você acessa essas letras para você se conectar. São códigos de proteção. Entendi. E você, me conta. Ai, amiga. Então, não vou falar que todo dia, né, a gente faz exatamente essas coisas, mas assim, pelo menos a maioria dos dias na semana, eu quando acordo, eu não faço esse mantra assim, mas eu já acordo a primeira coisa, tipo, ai, gratidão. Gratidão por mais um dia. Aí eu já faço algumas afirmações, porque eu acredito que do mesmo jeito que se você for fazer afirmações negativas, gasta a sua energia, o seu tempo para fazer afirmações positivas. Então, assim, hoje o dia vai ser incrível, o dia vai ser próspero, vai ser um dia leve, vai dar tudo certo, né? Eu gosto sempre de fazer esses tipos de afirmações. Aí eu já acordo, eu tenho muito hábito de acender vela, porque eu sou muito conectada com a energia do fogo. Então, alguma vela que seja para o meu anjo guardião, enfim. E aí eu já intenciono todas as proteções, né? E também peço que eu tenha clareza, discernimento, que eu escolha os melhores caminhos no meu dia a dia, que os meus guias e mentores estejam sempre comigo. Então, acendo uma velinha. é, eu também sou muito conectada com ervas para defumação. Ah, Então, eu gosto de fazer defumação, pego ervas secas, nem sempre eu tenho incenso aqui. Aí eu pego as próprias ervas e já queimo. Às vezes eu tô fazendo um café da manhã e eu tô sentindo ali o aroma e eu sinto que já começa a me dar uma clareza, eu respiro melhor e vai me trazendo uma calma também, né? Então eu queimo nem que seja louro, sálvia, a que tiver seca ali. Eu sempre gosto de pegar e já dar uma queimadinha de manhã antes, né? Assim, de eu fazer as outras coisas. Então, isso é algo que. Mas também bebo água, faço tudo isso, tomo meu shotinho. não, eu amo Com a incenso. cúrcuma. Deixa eu te falar, eu amo incenso, bastão, eu amo Sim, bastante salve, eu gosto muito de palo santo. Eu, sim, eu adoro passando mas eu também. vou, eu vou intercalando com os óleos essenciais, eu acho. Tem Sim. dias que eu uso mais óleo. Não é todo dia que eu faço exatamente as mesmas coisas, porque eu sou também muito de sentir. Igual você falou de sentir as ervas, tipo assim, hoje eu tô afim de fazer isso, é o que eu vou fazer, né? Eu também faço bastante banhos de ervas, geralmente eu tenho feito uma vez na semana hoje em dia. Já teve semanas, por exemplo, quando eu fui para Shasta, eu fiz 7 dias antes. Então, todos os 7 dias, quando tem alguma data especial, ou um portal, algo diferente, eu intensifico mais. Mas para cuidado, só para rotina mesmo, né? Para essa manutenção, eu geralmente tenho feito uma vez na semana. E eu gosto muito de conhecer as ervas e sentir ali como que elas. Eu gosto de misturar, mas muitas ervas que eu conheci foi por intuição, assim. Semana passada, o manjericão tava me chamando, minha filha. O manjericão todo dia tava sendo na minha cabeça, manjericão.
Manjericão, disse manjericão. E era pra fazer um banho com manjericão. Mas assim, o alecrim, gosto muito de alecrim, anis estrelado, gosto da sálvia. Arruda, amiga, que eu não encontro muito, eu só encontro em supermercado mexicano e assim, não tem tanto assim igual eu tinha no Brasil, né? Então eu fico usando outras ervas, cravo da Índia também, o boldo, tô até com uma plantinha de boldo aqui, adoro o boldo, gente. O boldo eu acho que ele traz uma renovação também assim maravilhosa, né? Hortelã também, o hortelã ele traz clareza, calma. A lavanda não pode faltar. Para mim, lavanda não pode faltar. Gosto de camomila. é, Gente, tudo que é erva, eu gosto muito de testar, sempre testar e ver como eu tô me sentindo. Como eu não sou uma pessoa alérgica, não tenho uma alergia a praticamente nada, então por isso que eu testo bastante ervas. Tem gente que já tem a pele mais sensível, então tem que fazer um teste antes, fazer no braço, no pulso, para sentir se não vai ficar vermelho, se não vai irritar. Porque, por exemplo, canela, não é todo mundo que pode com canela, tem gente que fica super irritado. Hum. Coloca na pele e já fica toda avermelhada. Então, sempre sentir, né? Se você não tiver muitas opções de ervas ou não tiver nada, se for fazer o banho de sal grosso, faz um banho de sal grosso e depois faz um de açúcar em seguida, tipo, para trazer um equilíbrio, porque o sal grosso, ele limpa, mas ele limpa tudo. Tipo assim, ele limpa coisa boa, coisa ruim, você fica até um pouco mais sensibilizado, não é fraco, mas como ele limpou tanto ali, você precisa de algo para recarregar, dar para trazer essa energia de novo do equilíbrio, né? Então não faria só o de sal grosso, porque tem gente que faz banho só de sal grosso. Então, na verdade, o que eu faço é intuitivo, eu nem sei se é certo ou não, mas quando tem alguma planta específica que eu quero usar e eu só tenho em óleo essencial, eu não tenho a planta em si, eu pingo algumas gotinhas do óleo essencial no, Sim, entendeu? Então, assim, perfeito, porque tá super concentrado ali no então, óleo. assim, tenho alecrim acabou, sei lá, alecrim. Aham, Eu pego meu óleo essencial de alecrim e pingo umas gotinhas ali, entendeu? perfeito. E eu uso, mentalizando, porque assim, uma coisa que eu vi uma moça falando até, a intenção é muito importante. Quando você vai pegar a planta ou vai pegar o óleo essencial, a planta já está trabalhando a seu favor a partir do momento que você intenciona a planta. Olha, escolha Sim. você e tal. Então, independente se for um óleo essencial, traz a sua intenção, né? É importantíssimo. Sim. Eu aprendi isso com a Pri Ferraz, quando eu iniciei na magia, né, na bruxaria, que ela fala que a intenção, ela é maior que tudo, que tipo assim, gente, tem gente que faz aqueles banquetes, aquelas oferendas, faz tudo aquilo, mas não foi, ela só entregou, ela só fez aquilo, e às vezes você pega uma vela, palito, você não tem nada naquele momento, a única coisa que você tem é uma vela, porque, gente, mesmo eu sendo, tem dia que eu não tenho vela, tem que comprar. Uhum. Tem dia que você não tem erva, você tem que. Então, assim, pega o que você tem naquele momento. Naquele momento você tem uma vela palito, coloca toda a sua intenção, seu amor, sua esperança, sua fé ali, que você pode ter certeza que faz muito mais sentido, que vai ter muito mais resultado do que um grande banquete sem intenção, sem ser de coração. Isso realmente é assim como todos esses instrumentos. Se você for fazer um banho quando você vai pegar da natureza. Hoje é muito mais colhido, a gente já compra cortado, né? Mas se você for tirar da natureza, pedir licença, porque você tá tirando ela ali do habitat dela, aí você vai macerar, você vai colocando toda a sua intenção. Se não for erva de maceração, você já vai imaginando o que, que você quer ali, né? Até no banho mesmo comum, quando você não tem nada, você fecha os seus olhos ali, deixa aquela água, sinta a água caindo, escorrendo em você e te limpando, te purificando, vai intencionando essa água que ela vai me limpando, vai removendo as energias, larvas astrais, vai intencionando isso no seu corpo e imaginando isso tudo saindo. Isso também é uma prática ritualística, né? A gente tem que fazer com o que tem, gente. Se no dia não tem, não vai deixar de fazer. E para Eu dormir, acredito muito nisso. para dormir também, né? Ter os horários, como eu disse, fazer uma rotina do sono, ter luz amarela em casa, não ficar aquela luz Sim. branca, sabe, brilhando à noite, que dá aquele estado de alerta no cérebro. Então, já coloca uma luz baixa.
Vai Geralmente, uma hora antes eles falam para você já ir diminuindo, desligar a TV. Nem é bom ter TV no quarto. legal, né? Já vai saindo do celular, tenta pegar um livro, pegar algum manual para você se conectar, às vezes um diário, escrever, sabe? Como que eu poderia ter sido melhor no meu dia, fazer essa auditoria, Sim, sabe? Não só agradecer, mas tomar responsabilidade. Poxa, como é que foi meu dia? O que que eu poderia ter feito diferente? Poderia ter feito melhor? A Cabala fala que é muito importante ter esses momentos à noite de auditoria, sabe? De realmente sim, ver o que que você tem que mudar, conversar com o Criador ou meditar e visualizar, sabe? O que que eu tenho que melhorar em mim? Eu não sou alecrim dourado também, sabe? Então, o que que foi, quais foram sim, os tropeços, o que que eu posso melhorar? E dormir pedindo proteção na hora de dormir, para ter sonhos, né, reveladores, conectados, protegidos, porque você está, enfim, sim. saindo ali do campo, né, entrando em outro campo quando você dorme, para você ter uma boa noite de sono. Tudo isso é muito importante. Eu E sempre peço também proteções na hora de dormir, porque você tá vulnerável ali, né? O seu espírito, né? Ele vai sair ali. Então, assim, você pode estar propenso a ataques. Então, pedir essa proteção na hora que você for descansar, né? Dormir. Uhum. E pessoal, é isso. A sua energia é o seu maior tesouro. Quando você Sim, se protege, você volta a sentir leveza, criatividade, prazer, clareza. E se esse conteúdo te tocou, compartilhe esse episódio com alguém que também está precisando compartilho. cuidar. Amiga, eu não posso deixar de falar do reiki. Eu amo fazer o reiki também. Se vocês Ah, conhecem um reikiano de confiança, eu sempre gosto de fazer também uma vez na semana. Eu equilibro os meus chakras, faço o alinhamento deles juntamente com o reiki, né? Trabalhei muito tempo com isso, então eu faço em mim mesmo. Eu vou confessar, gente, às vezes na correria do dia a dia você fica meio com preguiça, porque você tira um tempo ali para fazer isso. Só que depois eu me sinto tão bem que eu me arrependo por que que eu não fiz antes. não, Porque eu realmente me sinto muito bem quando eu faço esse alinhamento. E hoje também tem muitos mantras no YouTube mesmo, mantras, sons de alta frequência. Busque também, eu gosto muito de sons xamânicos que ajuda a fazer essa limpeza também no ambiente. Tem muita coisa assim interessante que de valor assim gratuito, né, no YouTube que pode ajudar também. Gosto de ferramentas como mesa radiônica, também é ótimo para fazer limpeza e cuidar da sua energia. você Existem muitas terapias, né? faz essa terapia? Oi? Você faz mesa radiônica? Não, ainda não. A mesa radiônica não. Só faço com outras pessoas. Mas eu sou fã de várias outras terapias, assim, porque realmente tenho muito resultado, né, fazendo. Então, acho que é isso. Eu só não podia deixar de falar do meu reiki e dos cristais, que eu sou apaixonada. Olha, eu tenho aqui um aplicativo, eu sou reikiana também, né? Mas eu junto com a oração da Cabala. Daí tem uma oração que chama Ana Becoa, na Cabala. E daí eu tenho no meu aplicativo, você vai fazendo, vai escaneando, daí tem o nome de Deus, tem a leitura dos anjos do dia, tá? Aham. E daí tem o Tikkun Hanefesh, que a gente chama, que é como se fosse o reiki cabalístico. Daí tem o sim. Ah, E daí você vai fazendo, vai canalizando junto com o Anabecó. Tipo, meu, eu faço isso umas 3 vezes ao dia. Faço de manhã, faço à tarde, a hora que eu, depois que eu pratiquei yoga, meditei, e vou fazendo. Se você cria como hábito, fica automático. Automático que eu digo assim, não é preguiçoso de fazer, entendeu? Já é como se fosse beber água. sim. É algo que você faz. Só que assim, Uhum, eu faço isso desde quando eu me converti em 2012, 2013, então faz muito tempo, né? Então agora é mais fácil, mas se sim, você tem vontade, vai, é todo dia um pouquinho, lembrou, faz, sabe? Ah, sim, eu não sou reikiana, não sou iniciada no reiki, mas eu quero me sentir que eu tô me energizando. Faz também, é a sua intenção, sabe? sim. Traz a sua intenção. Ah, Amiga, quando eu era criança, eu tinha muitas crises de bronquite, de asma. Eu não esqueço disso, que o meu pai, ele fazia.
Ele falava, ele esfregava as mãos e ia passando em cada ponto do meu corpo. E eu adorava isso. E eu Olha, nem entendia, gente. Eu devia ter uns 4 anos, eu não lembro, assim. Mas eu lembro de eu pedir pra ele, pai, faz aquilo com as mãos, tipo assim, que ele fazia e eu sentia energia, tipo, quentinho, assim, em vários pontos, né? olha. Então, eu nem sei se meu pai é reikiano ou não, mas já é comprovado que tem cura, né, nas mãos, assim, a gente tem os nossos chakras nas mãos. Se você esfrega uma mão na outra e coloca ali intenção num lugar, né, que seja nos pontos específicos, joelho, pé, em todos os chakras, ali você vai transformando a energia, você transmuta, né, algo que estava estagnado, parado, em desequilíbrio e trazendo mais alinhamento. Então, eu acredito muito, assim, na gente fazer na gente mesmo. É isso. Meus amores, a gente finaliza então. Comenta lá no podcast, comenta também aqui no YouTube, comenta em todas as redes que a gente está, no Instagram, né? Sim, Está em todos os lugares, assim, a gente está colocando em todas as plataformas. Então, comenta, fala se você gostou, não gostou, compartilha com quem você acha que vai se beneficiar também com esse episódio. A gente colocou bastante coisa aqui. sim. Lembra que Ajuda a gente a crescer. cuidar da sua energia não é só rezar, tomar banho de erva, usar cristal, é alimentar a sua alegria de viver, é lembrar quem você é, né? Porque a energia boa ela traz mais luz e repele o que não te pertence. Então a gente não se Sim, protege pelo medo, mas pelo amor que a gente tem em nós. Então quanto mais a gente nutre isso, mais isso se expande. sim, com certeza, com toda certeza. Um Gente, beijo gratidão por vocês terem ficado enorme. até Quem aqui. ficou até aqui, gratidão. Um beijo. E a E a gente tá. cartinha? Não vai tirar nenhuma cartinha? Ai, Você tem deixa alguma? eu tirar então, vou tirar do Anjos e Ancestrais hoje. Que eu queria falar para vocês, a gente está fazendo de tudo para a gente encontrar horários e disponibilidades para a gente estar aqui com vocês, que cada uma tem os seus compromissos, a gente também tem as nossas redes em particular. A gente fica, eu, né, tô tentando postar, eu falo, ai meu Deus, eu preciso postar lá para as pessoas verem os cortes. Então a gente está fazendo de tudo para a gente estar entregando esse conteúdo para vocês. E eu espero que vocês estejam recebendo tudo com muito carinho, que de alguma forma a gente possa trazer insights para vocês e tá, né, compartilhando aqui de verdade o que a gente sente. Então, curta, compartilha, comente, nos acompanhem sempre em todas as redes. Eu vou, então, esse é o Anjos e Ancestrais. Fico pegando esses que eu tenho em português, que é mais fácil de ler a mensagem aqui no finalzinho. Vamos lá para tirar uma cartinha. Tambor, sonhe e viaje. Vamos ver o que que fala essa cartinha? Vamos viajar, amiga. Olha, tá chegando. Em breve Já está vamos criar as aí. nossas viagens. Para criar as nossas viagens. Vamos ver, ó. Faça uma jornada interna para descobrir percepções e informações que serão importantes para a sua jornada. Em seguida, siga as orientações. Nas tradições xamânicas, em todos os 4 cantos do mundo, o tambor é reconhecido como principal ferramenta usada por curandeiros e feiticeiros para direcionar sua vontade e auxiliar na meditação. Uma batida de tambor pode se tornar hipnótica e levar aqueles que estão ouvindo a um estado alterado que pode permitir que viajem aos reinos espirituais e encontre os seus guias. Quando a carta tambor aparecer em uma leitura, existem oportunidades para você sonhar ou trazer uma visão interior à realidade. Você está muito conectada com outros mundos neste momento. A sabedoria e a inteligência da Terra e sua magia envolvem você. O tambor que ecoa o som do batimento cardíaco da Mãe Terra limpou as teias de aranha e a poeira da sua visão interior. O que você viu em seus sonhos e em sua visão interior não é imaginação, mas orientação. Principalmente se você estiver acontecido, não, se isso tiver acontecido com você repetidamente e tiver o potencial de se tornar realidade. Os sonhos se tornam realidade. Persiga-os.
E é isso. Beijo, meus amores. Até o próximo Beijo, até o episódio. próximo.